sejam bem-vindos ao Semeando Cultura. Traremos para vocês, em alguns episódios, personalidades distintas do nosso estado pelas atividades que exercem. E, ao mesmo tempo, aproveitaremos para visitar locais especiais que servirão de cenário para conversas relevantes e proveitosas. Estamos aqui na Manarte Galeria de Arte e vamos conversar hoje com Adna Abreu. A Adna é formada em licenciatura em Artes Visuais pela UFAM. Hoje ela é arte educadora, ela é empresária e tem muita coisa legal para conversar com a gente. Olá, Adna, tudo bem? Adriana, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo para nós conversarmos sobre essas tuas empreitadas, sobre esse teu desenvolvimento após a faculdade. E a primeira coisa que eu gostaria de saber é a respeito da tua entrada para as artes. Quem te incentivou? Foi uma vontade tua? Como foi que começou isso aí? Desde pequena, eu e a minha irmã fomos incentivadas a desenhar através do meu pai, que é engenheiro civil, e aí ele desenhava muito modelo vivo nosso, né? A gente ficava ali, fazia uma pose e ele desenhava. E aquilo me deixava muito impressionada. Como é que o olhar dele, né? Vinha do olhar e vinha para o papel. Então eu comecei a estar assim, desenhando, praticando. E minha mãe sempre comprava também materiais de desenho. Então isso aí foi me trazendo aos pouquinhos o interesse pelas artes visuais. E na escola, com certeza, eu fazia caricatura dos professores, dos alunos, né, dos meus colegas. Então era uma coisa muito da diversão também. E quando começou a chegar a oitava série, primeiro ano, segundo, terceiro, eu comecei a pesquisar sobre vestibular. Naquela época não era tão assim, a internet não era tão acessível, né, com tantas informações como nós temos hoje. Mas eu consegui ver a grade curricular, né, de como eram as artes visuais, as artes plásticas na época era o curso, né? E aí depois eu passei para tecnologia mecânica, que era uma das coisas também que eu gostava, que eu tinha interesse, matemática, física. Mas depois de um tempo eu fui vendo que, na verdade, eu queria mesmo era trabalhar com artes, né? E aqui, né, em Manaus tem licenciatura em artes visuais, né? E eu fui fazer o vestibular, né? Então, passei no vestibular e lá eu consegui ter as minhas primeiras impressões técnicas e teóricas sobre artes. O engraçado é que geralmente, né, quem é filho de engenheiro, geralmente tende a, como tu disseste, tem essa tendência à matemática e seguir por esse caminho das exatas, né? Exatamente. É um desafio, né, nesses tempos, nós termos pessoas voltadas para essas áreas, buscando essas áreas de licenciaturas, a área de artes, até porque todos pensam na questão financeira, sim, né? Sim. Assim, ser professor não dá dinheiro, ser artista não dá dinheiro, mas tem muita coisa por trás disso, né? Então, como é que foi esse teu caminho na faculdade? Como é que tu te encontraste lá para te tornar essa artista hoje, reconhecida pelo teu trabalho? Bom, nas artes visuais, né, quando eu entrei no curso de artes visuais, Adriana, eu me desencontrei, na verdade, porque era muita informação para mim, né, com 17 anos, 16, 17 anos, a gente vai, né, quando vai direto da escola para a faculdade, é mais ou menos nessa época. Então, eu estava ainda vendo o que meus colegas aí, já eram artistas, já eram artesãos e tudo, e eu só sabia desenhar com uma grafite técnica que o meu pai sempre, né, teve e eu usava também, influenciada por ele. Mas ali eu fui tendo contato com um artista importante na minha vida, que é o Otônio Mesquita, que também é um arte educador, mas ao mesmo tempo artista. E aquilo ali me deu esperança, porque na verdade eu entrei no curso querendo ser artista, querendo ser ilustradora de livros. Então essa era o meu sonho, né? E o degrau que eu via na minha frente era justamente esse curso. E aí eu fui fazendo também, quebrando muita cabeça com teorias, né? Eu nunca tinha
a minha família não era envolvida com a cultura aqui, né? Cultura patrimonial, de ir até os museus, de ir até o Teatro Amazonas ver um espetáculo, não tinha isso. E entrar numa galeria, muito menos. Então, a partir da faculdade, eu fui sendo empurrada praticamente a consumir esse tipo de informação, de trabalho, de ir até esses locais, né, pela primeira vez, e me deparar com uma variedade de linguagens, né, tanto do teatro, da música e outras formas, né, de expressão artística. E isso foi me construindo como artista, e eu fui querendo que aquele mercado da arte que eu via, por exemplo, em São Paulo, em Nova York, em Paris, acontecesse aqui em Manaus também. Eu via tudo para isso. Só que todo mundo, inclusive alguns professores, inclusive da faculdade mesmo, eram, digamos assim, frustrados, né, com o retorno da sociedade, né, para com a gente. E aquilo ali eu vi como um desafio também para mim. E aí, quando eu estava no 7º período, mais ou menos, da faculdade, eu nunca tinha repetido nenhuma disciplina, eu era uma aluna até que ok, né? E tive a sensação de que eu não estava completando a minha graduação de forma adequada como eu realmente gostaria. Então eu dei uma trancada na faculdade, pedi dos meus pais também autorização. Nessa época também eu trabalhava no IBEU, no IBEU, que é o Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, né, que fica ali no Centro Joaquim Nabuco, e tem uma galeria de artes lá. Então ali foi uma formação minha em relação à produção cultural, a ver como é que os artistas faziam as suas curadorias, né? Então eu aprendi bastante coisa lá. E de lá também eu saí. Eu queria, na verdade, queria ser artista visual, especificamente ilustrando livros. E dali, só que na minha cabeça, eu precisava de um tempo para focar nisso. E aí eu fui atrás dos meus sonhos, né? Montei um ateliêzinho bem simples em cima da casa da minha avó, não tinha muita coisa, mas acabei fazendo uma série de trabalhos e mostrando para o meu professor, Tony Mesquita. Eu nunca me desvinculei da faculdade, né, nesse tempo, e eu sempre estive orientada por ele, até o momento que ele disse assim, olha, já dá para fazer a exposição. Ah, beleza, aí eu já fui atrás. Nessa época também eu trabalhava em arte urbana, fazendo sempre trabalhos com os grafiteiros da nossa cidade. Foi aí que eu conheci um outro campo das artes visuais também, né? Isso tudo nessa lacuna que tu decidiste... Exatamente. Abrir teus horizontes realmente. De 2010 a 2012 eu estava assim, aberta para conhecer um pouco do que é esse mercado da arte aqui na nossa cidade em específico, né? E eu pedi dos meus pais autorização de 2 anos para que eu mostrasse que eu conseguia tirar um sustento disso. E em menos de 1 ano eu estava na principal galeria de Manaus, que é a Galeria do Largo. Foi onde eu fui batizada, digamos assim, né, como artista. E ali foi muito interessante, porque foi uma exposição individual minha lá, e 80% dos meus quadros eu consegui vender. E a partir desse ganho que eu consegui da Galeria do Largo, né, essa venda dessas obras, eu investi num ateliê. Eu aluguei um apartamento da minha avó, né, também ao lado da minha casa, e comecei a dar aulas. A partir dali eu fui incorporando essa arte educadora que eu achei que eu não era muito, né? Aquilo ali foi surgindo naturalmente em mim. Até o ponto que eu disse assim, agora sim. A minha mãe também me empurrando, olha, vai fazer tua graduação, não vai perder tua graduação. Os pais são super importantes, né, nesse momento, de decisões, foco e caminho. Isso. Retornar ao caminho da universidade foi super importante. Quando eu retornei, foi uma experiência diferente, parecia que eu era uma outra pessoa, outra Adna. E eu peguei e recebi o meu canudo com muito orgulho, né, de ser arte educadora, de ser artista visual, que queria, né? Certo do que queria, também trabalhando um pouco com um empreendedorismo, né, o início, né, dessa formação. E a partir da arte e educação foi que eu explorei ainda mais
essa minha vontade de me comunicar com as pessoas, essa minha facilidade de comunicar, de passar uma mensagem. E isso também foi influenciando na minha arte, né? Que aí daqui a pouco a gente vai falando. Eu quero voltar um pouquinho na tua fala, que o início desse papo, dessa questão da faculdade, traz uma coisa extremamente importante para todos aqueles que nos assistem, né? Para o público que é o nosso foco, que são os professores das escolas públicas estaduais, os professores, na verdade, os professores do estado, né? E os nossos alunos. Sim. Então, uma coisa que nos instiga bastante é essa questão de levarmos às escolas, de fato, todas as vertentes da cultura, todas as formas de arte, para que haja conhecimento daquilo que exista. Para justamente quando os nossos alunos, né, que nós tivemos uma discussão aí há pouco tempo, estamos começando um novo ensino médio voltado justamente para essa questão das habilidades, desenvolvimento de habilidades, entendimento do mundo, entendimento de quem sou eu, né, e qual é o meu papel aí frente à sociedade, frente ao mundo que me cerca. E aí nós temos essa questão que tu chegaste a pensar, né? Não é isso que eu quero, eu não tenho informações suficientes, eu preciso ir atrás para ver se de fato, né, me encontrar nesse caminho, porque a escola ela não traz tantas informações assim a ponto de a gente, né, saber o real estado da coisa, de que realmente eu posso fazer no meu futuro, né? Sim. Então, o objetivo que tu foste buscar nesse tempo, eu acho que traz exatamente o mote e o objetivo do que nós queremos também difundir, que é essa questão de a gente precisa levar a cultura, né? A gente precisa dar acesso a muitas pessoas que não conhecem espaços culturais, que não conhecem toda forma de arte, né? Eles precisam saber. E precisam principalmente saber que com a dedicação, com a luta, com a perseverança, com um olhar diferenciado, podem também ser profissionais diferenciados. Sim. Né? Não existe aquele que não se esforce, que não consiga fazer diferente no seu trabalho. Principalmente em relação à arte, que já é algo que não é tão acessível assim, né? Sim. Então, a partir disso daí, já entra de fato a arte educadora, né, que se forma e que já começa a expandir ali o seu olhar sobre Manaus também, né? Sim. E aí, quando é que começou a chegar essa questão de eu preciso utilizar o que o Estado tem para poder trazer para essa arte, para poder ainda valorizar mais ainda a cultura local? Nós somos um apanhado de coisas, né, de informações. Nós temos família, nós viemos de uma cultura, nós temos uma cultura familiar também, né? E nós temos também a nossa própria cultura no espaço em que habitamos, né? Como fazer para o artista ou qualquer profissional que seja ter um diferencial, né? O diferencial justamente está dentro de nós. É justamente o que a gente vivencia, o nosso contexto. A gente não consegue falar do que a gente não conhece. Exatamente. Né? A gente fala justamente e se comunica muito melhor quando a gente tem um conhecimento profundo sobre aquilo. Isso. Geralmente, nós falamos de algo que gostamos, né? Ou que a gente não gosta. Então, a gente precisa ir filtrando certas coisas à medida do processo do nosso ensino, da nossa formação profissional. Com a formação de arte educador ou arte alguma coisa, ou educador alguma coisa também, você precisa focar nas coisas que você tem interesse. Né? Se você gosta de colagem, se você gosta de aquarela, se você gosta de pintura, escultura, performance, se você gosta das multilinguagens, o que fazer com isso, né? na cidade? Como você consegue contribuir com essa sociedade e essa sociedade também contribuir com você, porque não é só o entregar. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam que nós artistas, ou nós arte educadores, professores, precisamos só entregar algo. Mas aquele que está recebendo conhecimento também precisa
trazer para a gente também um retorno, um feedback, Sim. às vezes financeiro, às vezes de conhecimento ou reconhecimento. Sim. Né? Então, nós como profissionais da educação precisamos estar em busca disso, em busca de algo que nos complete. É a linguagem portuguesa que te completa, né? É as artes visuais que te completa. O que te completa? É o afeto maternal? O que é que te afeta, né? Então isso, para mim, foi super importante na minha formação. E hoje, como artista, como arte educadora, como empreendedora, o que eu vou atrás? Eu gosto de sensibilizar as pessoas. Eu gosto de trazer uma emoção, seja no empreendedorismo, seja nas minhas obras, nas minhas exposições, seja numa simples conversa. Quando a gente sensibiliza as pessoas, através do nosso conhecimento, a gente está ali criando valor para aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente só dá valor para aquilo que é importante para a gente. E se a pessoa percebe que aquilo ali é importante para você, ela vai respeitar. Com certeza. E ela pode até querer aquilo ali também, que tem valor para você. O meu papel na sociedade hoje, como profissional da educação, como arte educadora, como empreendedora, é levar a esta sociedade o que eu tenho de melhor, o meu conhecimento, o que eu ganhei do Otônio Mesquita, o que eu ganhei dos meus professores todos e profissionais que passaram pela minha carreira e que fizeram essa formação. E agora também espero também o feedback dessa sociedade. Eu quero que os meus ex-alunos venham até mim e digam, olha, eu estou fazendo isso, isso, isso e aquilo. Eu quero que o meu público-alvo do empreendedorismo venha e consuma os artistas visuais e conheça através dos produtos o tanto de diversidade e de riqueza cultural que nós temos em uma obra, né? Eu acho que a grande pergunta é o que você quer? Porque o que você quer, o que você gosta de fazer, isso aí agregado ao conhecimento, né, da educação, você consegue potencializar as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você ama fazer. Porque eu acho que o profissional hoje, principalmente nesse mundo tão caótico que a gente está, né, nós precisamos de amor, que é o afeto, é o sentimento, porque sem isso, às vezes, talvez a gente não alcance bem o nosso foco, os nossos sonhos mesmo, né, como profissional. E a profissão é super importante na vida do ser humano, né? A atividade profissional, essa coisa onde você trabalha e você tem um reconhecimento daquilo, né, de forma financeira, de forma psicológica também, que isso é praticamente 90% do nosso dia a dia é a nossa profissão. Então a gente tem que estar muito, muito bem alinhado com o que a gente quer para nossas vidas, né? É algo que nos preenche, né? Que Exatamente. Nos dá motivação para cada dia continuar fazendo, continuar naquele caminho, né? Exato. Sobre as tuas exposições, né? Tu tens uma questão aí que envolve arte, ciência e tecnologia, né? Conta pra gente rapidamente como é que foi esse teu caminho aí com duas exposições, né? Que tem bastante relevância aí nesse cenário do teu trabalho. Então, o meu trabalho com arte, ciência e tecnologia, ela veio desde muito da minha formação de infância mesmo, né? Eu sempre gostei de desmontar brinquedos. Assim, eu ganhava um eletrônico, eu desmontava para saber como é que eram os circuitos eletrônicos, mexer, fazer outras coisas também, pegar um motorzinho, né? E minha mãe tem várias histórias em relação a isso, inclusive. E da ciência eu sempre eu sempre fui curiosa. Acho que na ciência o essencial da coisa é essa curiosidade que te traz o questionamento. E aí que vai te trazer também respostas e outros questionamentos, né? Então, e a arte é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é justamente o meu afeto, né? Então, eu ainda, lembrando lá que eu ainda tentei me formar em tecnologia mecânica, não fechei o curso, mas é um outro braço de conhecimento que eu também gosto. E eu quis trazer isso
para uma exposição. Toda essa vontade de fazer as coisas acontecerem, se moverem, trazerem som, luz, né? Então, essa coisa mesmo da robótica, né? Mas isso tudo começou com a ilustração de livros, que é um sonho que eu realizei junto da pesquisadora Noemi Kazui, que hoje tem vários livros publicados, já estou ilustrando um outro livro dela. Certo. Mas a primeira vez que ela foi escrever um livro, eu também era minha primeira vez como ilustradora mesmo, né? E aí nós temos essa parceria até hoje, e ela é minha orientadora. Ela trabalha pesquisadora de fungos da Amazônia, trabalha no INPA, e isso foi essencial para ampliar o meu olhar para as coisas, para os detalhes da natureza. O cogumelo, né? Os fungos, eles são algo muito delicado na floresta, mas a partir dele você consegue trazer vários conhecimentos e vários links que você pode contar e explorar isso na Amazônia, né? Não só na Amazônia, mas no mundo inteiro. Uma vez ela me contou uma história sobre um cogumelo bioluminescente que ela gostaria de fazer um livro, né, ilustrado. E eu fiz esse livro juntamente com ela e outros pesquisadores, né, que é o Brilhos na Floresta, que conta a história dos fungos que brilham à noite, e que ela está nessa história, e também tem uma história dos povos indígenas que tem uma relação muito próxima dos cogumelos. E aí, aquilo ali, eu fiquei ilustrando 1 ano, ilustrando aquele livro, e aquilo foi maturando em mim, várias coisas, várias ideias, né? Eu digo, nossa, isso aqui dá uma exposição interessante, e eu fui criando isso na minha cabeça de alguma forma, com essa parte tecnológica, que era uma coisa que eu já estava trabalhando na exposição anterior, que foi a Linhas do Tempo, de Volta para Casa. Eu escrevi um projeto, esse projeto foi premiado pelo Aldir Blanc, e consegui trabalhar com uma equipe de profissionais, né? A Noemi Kazui como orientadora, o César Lima como compositor das trilhas sonoras dos cubos, a Ellen Fernandes como a voz que é cantora, também compositora, a voz dos cubos, e o Ricardo MacGyver, que é o engenheiro eletrônico, né, que eu trouxe para fazer os circuitos e fazer os sensores funcionarem, né, de forma mais rápida. Então, a partir daí, eu consegui fazer uma exposição onde eu agreguei conhecimento de outros artistas, né, e assinei essa exposição que foi apresentada ano passado, em dezembro, na Casa Som Amazônia. Então, foi uma coisa muito especial para mim, né, como artista, porque foi uma realização, mais uma realização minha, em trabalhar com tecnologia, né? Alcancei o meu público-alvo, que é sempre a criança, que é sempre trazer uma forma lúdica de aproximar esse público das artes, né? E também do meu tema principal, que é a Amazônia. Trazer esse valor, o que nós temos. Quer dizer, a gente sempre vai fazendo trilhas, né, durante o dia, mas durante a noite os sons são diferentes, o cheiro da floresta é diferente, os seres acordam, que né? não é acessível para muita gente. Que não né? é acessível. Então eu quis trazer essa imersão nessa exposição tanto para crianças como também para adultos que adoraram também a exposição, né? Eu pretendo levar essa exposição para as escolas, com certeza, e outros locais, né? Fora daqui de Manaus também, levar essa exposição, porque é muito interessante, né, trazer essa sensibilização através do contato com a arte, né? E aí a gente chega naquele nosso foco, né? Começamos e vamos finalizar falando sobre a questão da importância da arte na escola, de levar esse conhecimento para essas crianças que precisam, né? Porque diante desse cenário que nós vivemos hoje, diante de tudo aquilo que nós passamos, falar de arte, falar de cultura hoje é uma nova forma de a gente também sobreviver a esse mundo caótico, né? Sim. Então eu acho que o teu trabalho pode trazer isso, né? A tua força de vontade, essa tua motivação, né? Toda vontade que te move de fazer isso acontecer e de trazer a cultura local, principalmente levando aí para as escolas, eu acho que vai ser um ápice. Aí vem aquele retorno, né? Porque eu acho que as crianças, elas trazem para a gente esse feedback muito positivo, né? Muito genuíno. Parabéns pelo teu trabalho.
Eu queria que tu mostrasses pra gente aí um pouco da galeria e de como é que isso funciona. Vamos lá conhecer? Vou apresentar para vocês a Manarte Galeria, que é uma galeria diferente, né, inovadora, nova também aqui na cidade de Manaus. Nós estamos situadas dentro do Centro Cultural Povos da Amazônia e o nosso objetivo é levar de uma forma mais simplificada e mais democrática também a arte manauara, a arte amazonense da Amazônia para as pessoas, tanto da nossa cidade de Manaus, quanto também Brasil e afora também. Nós temos um espaço aqui dedicado à galeria mesmo, que são as obras de arte, é um local específico para acontecer exposições de artes visuais. E do outro lado, nós temos o nosso maior projeto, que é economia criativa, né? Focado em economia criativa, na qual todas as peças são inspiradas em obras de artes dos nossos artistas, né? Nós temos 13 artistas por enquanto na galeria, né? Como Otônio Mesquita, Rubens de Belém, Francimar Barbosa, Raquel Caminha, Eliana Chaves, e eu também estou como artista também. Nessa estrutura, né, que nós montamos uma loja, cada peça que você adquire, você está levando um pouco da arte desse artista, mas também contribuindo, dando esse retorno financeiro para o artista de forma mensal. Então, a Galeria Manarte é justamente esse trabalho de aproximação do público com as artes através de estampas inspiradas nessas obras e também esse retorno para o artista financeiro. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos nossos materiais e no que tem essa galeria aqui, tá bom? Queremos agradecer a Adna Abreu e desejar que a arte e a educação continue permeando o seu caminho. Obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima!